E aí, pessoal, o professor Almeida esteve aí conosco, explicando sobre o balanceamento. Vocês observaram que o ponto-chave é manter o que a gente viu nas aulas anteriores? Que nós não temos como dizer que uma reação ganhou massa do nada ou perdeu massa para o nada. O balanceamento, ele vem para que a gente possa, de fato, obedecer às leis, as leis de conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. E aí a gente observa que o ponto-chave é você contar. É isso mesmo, galerinha. Você contar os átomos que tem ali do lado dos reagentes e ver se a quantidade desses átomos vai ser igual lá nos produtos que foram formados durante a reação. Esse é o ponto-chave do balanceamento. Você observou que estão diferentes? O que você vai fazer? Vai ali trabalhar com os coeficientes para que os dois lados da nossa equação química tenham a mesma quantidade de átomos para cada elemento que está lá. Mas vamos revisar com mais calma? Vamos lá no slide para a gente falar um pouquinho mais sobre balanceamento das nossas equações químicas. Nós falamos na aula que as reações químicas elas são representadas através das equações. Elas apresentam ali informações importantíssimas, como as informações qualitativas e as informações quantitativas. E essas informações quantitativas, elas estão representadas ali através das fórmulas, que vão dizer quais são os elementos que estão participando da reação, e também através dos coeficientes, que são os números que vão estar na frente das fórmulas e vão dizer para a gente a quantidade de cada componente daquela reação química. O balanceamento, ele vai ser um processo fundamental na química, que envolve ajustar o número de átomos de cada elemento nos reagentes e nos produtos de uma reação. A gente trouxe um esquema aqui para você observar um balanceamento, o que é o fundamental. As bolinhas vermelhas estão representando o carbono, as azuis estão representando o hidrogênio e essas em tom de cinza estão representando os átomos de oxigênio. Então observe que deste lado aqui, antes da reação, nós temos os reagentes. Quantos átomos de carbono nós temos? Temos dois átomos. Quantos átomos de hidrogênio temos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os átomos de oxigênio? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que acontece aqui? Quando a gente vai observar a reação, quando ela ocorre, nós vamos ter que ter do lado dos produtos a mesma quantidade de átomos que nós tínhamos do lado dos reagentes, para cada elemento que está participando da tua reação. Então, se eu tenho aqui 2 carbonos, desse lado eu vou ter 2 carbonos também, ó. 1, 2. Se eu tenho 7 oxigênio, aqui eu também vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tinha 4 átomos de carbono, aqui eu também vou ter 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 6. Perdão. 6 átomos de carbono. Então, o balanceamento de qualquer equação química é a gente colocar sempre, quando não estão na mesma quantidade, colocar coeficientes que balanceiam a nossa equação química para que tenha a mesma quantidade de átomos dos dois lados. Nesse caso aqui, desse exemplo, nós precisamos colocar o 2 como coeficiente na frente do gás hidrogênio e aqui na frente das moléculas de água. E aí a nossa equação está balanceada. Agora o que nós vamos fazer?
vamos para a atividade, onde você vai praticar utilizando os métodos que foram ensinados na nossa aula. Tranquilo? Então, boa atividade para vocês! Então, galerinha, agora nós vamos aqui para o nosso momento do Tirando Dúvidas. E eu sei que tem algumas questões que foram bem cabulosas, foram difíceis de ser resolvidas, mas nós vamos fazer esse momento justamente para explicar como que foi resolvido cada uma das questões. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa questão de número 1 no nosso Tirando Dúvidas. Na questão de número 1, galera, tem aí a nossa equação, né? Vocês observaram, o enunciado falou para vocês que tipo de reação se trata, né? E eu quero que vocês observem que essa equação aqui, ela é uma equação da semi-reação da equação global. Então ele diz: a reação entre o permanganato de potássio e o oxalato de sódio em meio ácido é usada para determinar a concentração de permanganato em laboratório. A equação balanceada é obtida por tentativa ou pelo método das semi-reações. E aí ele dá pra gente a representação da reação através de uma equação química, só que essa equação aqui não está balanceada. E ele diz que essa reação ocorre em meio ácido. Foi pedido então para que vocês assinalassem qual dessas alternativas aqui apresentava corretamente os coeficientes mínimos inteiros da equação balanceada. Então, os coeficientes que balanceavam esses elementos aqui que estão participando da nossa reação. E aí é um ponto muito importante que vocês têm que observar, que essas semi-reações, quando a gente vai balancear ela, normalmente a gente utiliza ali a adição de hidrogênios e moléculas de água para fazer o balanceamento do oxigênio. Então, vamos olhar aqui como que foi feita o balanceamento. Primeiro ponto, como é por semi-reação, eu tenho que saber quem está perdendo elétron e quem está ganhando elétrons. Então, ele vem aqui, ó. Usando o método da semi-reação em meio ácido, nós temos a oxidação do oxalato. Então, eu tenho o oxalato aqui e a sua oxidação, ou seja, ele perde elétrons. Então, esse 2 aqui está dizendo quantos elétrons ele perdeu. Perdeu 2 elétrons. E aí a gente tem a redução que vai ocorrer lá com o permanganato, onde ele vai receber os elétrons que foram perdidos. Então a gente tem aqui o recebimento desses elétrons. O que a gente precisa observar? Que a quantidade de elétrons perdida e a quantidade de elétrons recebida, elas têm que ser igual. Aqui, ó, eu estou dizendo que eu perdi 2 elétrons, enquanto aqui foram ganhos 5. Então, eu tenho que balancear para que seja a mesma quantidade de elétrons. Como é 2 e o outro é 5, o modo mais fácil de balancear é multiplicando aqui por 5 e aqui por 2, porque aí eu vou ter 10 elétrons sendo liberados e 10 elétrons sendo recebidos, respectivamente. Então, balanceando desta forma, eu vou ter o coeficiente 2 para o permanganato e o coeficiente 5 para o oxalato. E vai ficar desta forma a nossa equação balanceada. Observe que a gente utilizou aqui 16 íons de hidrogênio, porque é um meio ácido, para poder balancear aqui os hidrogênios da água. Esses, por sua vez, foram utilizados, né, as moléculas de água, para poder balancear o nosso oxigênio. Qual é a parte da equação que vocês vão observar que vai estar lá como alternativa correta? Somente as semi-reação. Então, lá na equação que está apresentada, a gente não tem a representação dos hidrogênios nem das moléculas de água. Por isso que a nossa alternativa correta lá é a letra C, onde nós temos aqui, ó,
os coeficientes que nós trabalhamos, e se você for contar cada átomo que está na nossa equação, você vai observar que cada um mantém ali a quantidade do mesmo lado do reagente e do mesmo lado dos produtos. Esse aqui é o método das semi-reações. Pelo método das tentativas, você ia montar a equação e ia colocando coeficientes até que conseguisse chegar ao quantitativo correto. Já na questão de número 2, fala o seguinte: a produção de silício de alta pureza para aplicações tecnológicas passa por inúmeras etapas, sendo que a etapa final está apresentada pela reação abaixo. Então, essa é a etapa final. E aí ele traz algumas afirmações e pede para você analisar cada uma delas. Na primeira, ele fala que a reação está balanceada. Não tenho certeza se está balanceada, professora. Como que eu vou saber se está correta essa informação? Vai olhar a quantidade de átomos. Aqui eu tenho 1 silício, aqui 1. Cloro, eu tenho 4, aqui 2. Magnésio, eu tenho 1 e aqui 1. Então, se você observar, o cloro do lado dos reagentes não tem a mesma quantidade que o cloro do lado dos produtos. Então, ela não está balanceada. Então, todas as vezes que você for observar qualquer equação química, olhe a quantidade de átomos de cada lado da reação. Na afirmação de número 2 diz: a reação não está balanceada, sendo os coeficientes estequiométricos para essa reação 1, 2, 1, 2. O que isso significa dizer, galerinha? Que aqui seria o 1, aqui seria o 2, aqui 1 e aqui 2. E aí a nossa equação estaria balanceada. Como que você vai saber se isso está certo? Novamente contando, se eu usar esses coeficientes, eu vou ficar com o silício aqui, 1 aqui. O cloro fica com 4 deste lado, 2 vezes 2, 4 aqui também. Magnésio, 2 aqui e 2 aqui. Então, ao meu ver, utilizando esses coeficientes, a nossa reação passa a ser balanceada. E a terceira diz que, ao se utilizar 170,1 gramas do nosso reagente aqui, serão consumidos 48,6 gramas de magnésio. Então, nessa daqui, ela está trabalhando a estequiometria, né? E o balanceamento, quando feito corretamente, ele permite que a gente consiga fazer esses cálculos. Vamos fazer o cálculo para a gente ver se está correta essa segunda afirmativa, essa terceira, perdão? Na primeira, a gente viu que a afirmativa estava errada, a equação não está balanceada. A segunda, a gente viu que realmente ela estava certa, ela não estava balanceada, mas os coeficientes para balancear esta equação é o 1, 2, 1, 2. E a terceira também está correta. Quando a gente observa aqui, se você tiver ali a sua tabela periódica, olhe lá, você vai observar que para 1 mol deste reagente aqui, eu preciso de 2 mols do outro para reagir. Então, para a lei das proporções definidas, 1 mol para 2. Então, o que eu tenho que ver? A massa molar do nosso composto aqui é 170,1. Como é que eu sei, professora? Tu vai lá na tabela e olha a massa de cada um dos elementos que compõem a minha molécula e multiplico pela quantidade de vezes que ele aparece e soma as suas massas, que aí, nesse caso, você vai ver que vai dar 170,1 unidade de massa atômica. E a massa do magnésio é 24,3 unidades de massa atômica. Então, se a gente reagir 1 mol deste nosso reagente,
que equivale a 170,1 unidades de massa atômica, nós vamos estar consumindo 2 mols de magnésio, que vai ser 2 vezes esse valor aqui, ó, 24,3, ou seja, 48,6. Por isso que a afirmativa 3 está correta também, fazendo com que a nossa alternativa correta seja a letra D, que afirma que somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. E aí a gente tem o comprovatório do porquê que elas estão corretas. Já a nossa terceira questão é o nosso decolando para o futuro, onde nós trouxemos uma questão do Enem adaptada, que diz o seguinte: a combustão do carvão mineral libera grandes quantidades de gás carbônico. Olha o gás carbônico aqui, ó. Um dos responsáveis pelo efeito estufa. Considerando a reação da combustão completa do carbono, e aí ele dá a equação que representa a nossa reação. Para neutralizar essa emissão, pesquisadores estudam reações de fotossíntese artificial, em que o dióxido de carbono é convertido em compostos úteis. E aí vem a pergunta: para que essa equação esteja corretamente balanceada e represente uma reação química com conservação da massa, os coeficientes adequados dos reagentes e produtos são, respectivamente, 2 pontos. E aí ele dá essas opções de coeficientes. Lembrando, o que são os coeficientes, galera? São os valores numéricos que a gente coloca lá nas nossas equações antes das fórmulas, dizendo a quantidade de moléculas que estão reagindo e que estão sendo produzidas. Esses coeficientes é o que realmente permite que a representação dessa reação obedeça às leis ponderais de conservação de massa e da proporção definida. Então, o que você vai observar? Primeiro ponto, você vai observar se essa equação já não está balanceada. Se não estiver, você vai fazer o balanceamento. Se ela estiver balanceada, você vai olhar os coeficientes para ver qual alternativa está trazendo os valores corretos. Então, vamos lá para a gente conferir se a equação está ou não balanceada. Vamos lá no slide. Como que você vai conferir? Contando. Exatamente isso. Vamos pegar os reagentes. Do lado dos reagentes, quantos átomos de carbono nós temos? 1, né? Quantos átomos de oxigênio nós temos? Aí aqui, ó, o índice indicando 2. Isso dos reagentes. Vamos para os produtos. Nós formamos o gás carbônico, né? Quantos carbonos tem nessa molécula? 1 também. Quantos oxigênios tem nessa molécula? 2 também. O que nós chegamos a observar aqui? Que a quantidade de átomos de cada elemento que nós temos do lado dos reagentes é igual à quantidade de átomos dos elementos do lado do produto. Isso significa dizer que esta equação aqui já está balanceada. Ah, professora, beleza, mas ele quer que a gente diga quais são os coeficientes dos reagentes e dos produtos respectivamente, ou seja, nessa sequência. O que você vai fazer? Vai observar. Quando não há número visível na frente das fórmulas, isso significa dizer que ali é como se eu tivesse o número 1. Observa, 1 mol de carbono reage com 1 mol de gás oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico. Então, os coeficientes estequiométricos para essa equação balanceada estão presentes na letra A. Vai ser 1
1 e 1, porque a gente observou que tem um átomo de carbono reagindo com uma molécula de oxigênio para formar uma molécula de dióxido de carbono. Então, isso aqui atende à lei da conservação das massas. Esse é o foco do nosso balanceamento. Estar atendendo a essas leis. E aí a gente pode dizer que, de verdade, as nossas equações estão representando a reação corretamente. Galerinha, olha a nossa aula 13 encerrando aqui. Depois a gente tem mais uma aula teoria e aí a gente vai para as nossas avaliações e a unidade 2. Então, galerinha, não perca tempo, já se prepare para as avaliações da nossa unidade 1. E até a nossa próxima aula.